Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre planejamento. A gente sabe que o planejamento é utilizado em diversas coisas na nossa vida. Então a gente vai conversar aqui, eu e a professora Luciana, sobre essa ideia, vamos dizer assim, do planejamento aplicado especificamente à questão da aula, e vamos tentar conversar sobre cada uma das partes do planejamento de uma forma bem pragmática. Por exemplo, professora Luciana, por que a gente vai fazer um planejamento de aula se isso aumenta o trabalho da gente e a gente já conhece o conteúdo que vai trabalhar? Para que planejar, se eu já sei o que eu vou trabalhar em sala? Eu acho o planejamento, de fato, trabalhoso, certo? Não é uma coisa rápida de se fazer. Você conquista essa rapidez com o tempo, conforme você vai fazendo. Mas eu acho que o planejamento ajuda muito a gente a administrar melhor o tempo da aula, a gente conseguir compreender como é que está se dando o processo de aprendizagem do aluno, uma vez que os objetivos têm que ficar bem claros na nossa cabeça. Também saber como é que a gente vai fazer a avaliação daquele aluno naquele momento. Porque não necessariamente a gente precisa fazer uma ou duas avaliações durante o processo de aprendizagem. A gente pode fazer vários momentos de avaliação durante as aulas que a gente dá, desde que a gente tenha os objetivos assim bem focados. E quando isso acontece, o planejamento ajuda muito. Eu acho assim que por mais que ele não seja uma coisa que nos coloque numa camisa de força e que seja uma coisa engessada, muito pelo contrário, ajuda muito a gente a pensar como é que a gente vai proceder naquela aula e como é que vai ser esse processo de aprendizagem dos alunos. Para isso eu acho fantástico. Agora eu volto a colocar, a gente já tem tanta coisa para fazer como docente, preparar a aula, trabalhar fora do período de aula, trabalhar no momento em que a gente muitas vezes nem é remunerado para fazer. Eu fico imaginando que essa história de planejar acaba aumentando ainda mais o nosso trabalho. E eu volto a enfatizar, quer dizer, se eu já sei o que eu vou ter que ensinar, por exemplo, na minha área de filosofia da tecnologia ou de narrativas, para que é que eu vou planejar, meu Deus do céu? Eu vou ficar um tempão lá escrevendo o que eu vou fazer na aula? Será que isso vai me ajudar mesmo? Primeiro que eu acho que você não fica um tempão lá escrevendo o que você vai fazer na aula. Não é tão demorado assim. Mesmo porque eu penso que um planejamento de aula, ele se baseia em um planejamento anterior que você realmente deve ter se debruçado por mais tempo para fazer. Então, um planejamento de aula não é uma coisa assim tão drástica, né? Que você vai perder um tempão para fazer, né? Você com certeza vai perder, entre aspas, né, alguns minutos para fazer. Eu acho que ajuda você a se organizar. Agora, esse outro aspecto que você colocou inicialmente, porque a gente não ganha para isso, eu acho isso um grande problema do mundo que a gente vive, principalmente nesse contexto educacional. É para o professor ganhar sim para planejar, é para o professor ganhar sim para o depois da aula, porque a função do professor, o trabalho, o papel dele é o antes da aula, durante a aula e o depois da aula. Então também não adianta nada você planejar, executar e chegar no determinado ponto que você não possa refletir sobre aquilo que você desempenhou, né? Então se não está sendo assim, é porque está ocorrendo um grande equívoco e talvez seja um dos motivos pelos quais a educação não vai para frente. Então a professora defenderia, vamos dizer assim, a perspectiva de uma docência mais técnica, vamos dizer assim, ou pelo menos de alguma técnica de docência, porque até agora eu estou pensando o seguinte, eu me formo professor. Na medida em que eu me formo professor, o que eu tenho que fazer é conhecer minha matéria e lá fazer a aula e acabou, né? Será que então eu tenho que funcionar como, sei lá, um engenheiro que planeja uma casa, ou a construção de uma casa, um médico que planeja uma cirurgia? A docência é uma profissão desse tipo também? Eu tenho que ter esse planejamento? Com certeza, né? Eu acho que a didática está aí para ensinar a gente a saber fazer as coisas, né? Do ponto de vista das técnicas de ensino. É claro que a gente não pode ficar só em cima das técnicas de ensino. Quando a gente fala em ensino, a gente pensa em ensino, aprendizagem e avaliação. Você não ensina para nada. Você ensina para ajudar alguém a aprender alguma coisa. E você só sabe se esse alguém aprendeu alguma coisa dentro de um processo avaliativo. Então, se você tem técnicas de ensino, né, dentro das teorias de aprendizagem ou da teoria que você está utilizando, elas precisam ser utilizadas sim. E para serem melhor utilizadas, elas precisam de planejamento sim. Então, uma das coisas que você colocou lá no início, né? Por que planejar? É justamente para a gente poder se organizar dentro das técnicas que já existem para a gente saber o que vai fazer. Então,
Aí, então, o que está me trazendo essa nossa conversa aqui? Eu estou percebendo, e eu gostaria que a professora falasse um pouquinho sobre isso, a questão assim, eu não vou então mais entender a docência como sendo só uma profissão de fé. Não é só uma profissão de fé, pelo que eu estou entendendo. A gente precisa ter esse esforço de planejamento, então. E outra, eu estou começando a desconfiar, então, que eu preciso distinguir entre o fato de eu ser uma pessoa muito proeficiente na minha área e a docência. Isso é verdade? O que significa ser uma pessoa muito proeficiente na sua área? Eu posso ser um gênio da filosofia, mas isso não significa que eu vou ser um gênio da docência. Exatamente. Não é porque você tem um domínio total e absoluto daquele conhecimento, ou pelo menos próximo disso, que você vai ser uma pessoa capaz de ensinar aquilo. Haja vista os engenheiros de outrora, né? Antigamente, se a pessoa era engenheira e sabia muita matemática, ia para a sala de aula para ensinar matemática, né? Então, até que ponto isso realmente funciona? Hoje, existem leis que regulamentam isso, né? E que só pode ir para a sala de aula quem passou pelo crivo de uma licenciatura. E isso aí auxilia bastante, né? Pelo menos a ajudar as pessoas a pensarem nisso e trabalharem em prol disso. Se isso realmente acontece ou não, são outros 500. E quanto à ideia do docente ser uma profissão de fé? Eu acho que todas as profissões são profissões de fé. Todas. Todas têm esse elemento. Mas não podem ser só isso. Porque senão não seriam profissões, seriam religiões. Então, eu acredito que o professor ele precisa se formar e conhecer, sim, técnicas de ensino. Precisa conhecer, sim, as teorias que embasam a aprendizagem e quais são as técnicas que estão vinculadas a esses processos. Isso é muito importante. Viver sem isso, o professor viver sem isso, é simplesmente olhar para a profissão dele como se fosse uma religião baseada numa crença, quando na realidade não é assim que funciona. Os seres humanos precisam de ajuda para que eles possam desenvolver esse processo de aprendizagem da melhor maneira possível. Ok, nós vamos continuar então a nossa conversa no podcast seguinte, tá certo? Bom, eu estava vendo um material que foi disponibilizado por um pessoal que está cursando licenciatura, que está fazendo cursos de formação de docência. Eu percebi que a gente está propondo algumas formatações, vamos dizer assim, desse planejamento, né? Algumas delas me pareceram assim bem mais complexas ou completas, eu diria assim, e que tomam um tempo danado para a gente fazer isso, né? O que poderia se falar, vamos dizer assim, sobre essas formatações, né? Qual a formatação de planejamento ideal? Eu acho que o planejamento ideal é aquele que contempla o básico necessário para que o professor possa seguir, mas que principalmente tenha a cara do professor que vai fazer aquele planejamento. Não adianta nada a gente entregar um modelo, né, ou alguns modelos na mão do professor e ele simplesmente ter que adaptar esses modelos à vida dele. Eu acho que tem que ser o contrário, né? Ele é que tem que fazer o modelo dele acontecer. Ele é que tem que ver qual é a melhor maneira que ele vai encontrar para poder fazer aquele planejamento acontecer. Comigo, por exemplo, né, eu utilizo uma planilha do Excel para fazer meu planejamento, porque quando eu escrevo alguma coisa num editor de texto, num doc da vida, fica bastante complicado para mim. Eu não consigo me orientar. Eu prefiro trabalhar com esquemas do que propriamente com textos dissertativos. Então, eu adapto aquilo que foi ensinado para mim na didática para poder trabalhar com planejamento. Certo. Estou compreendendo. Na verdade, então, a gente foram modelos, mas não necessariamente esses modelos têm que ser utilizados daquela forma, né? Isso que eu estou entendendo, então. E aí, viria uma outra questão, né? Que é uma curiosidade que eu tenho. Que nesse Excel, né? A gente trabalha lá com as linhas e colunas, né? Então eu perguntaria, quais são as partes, vamos dizer assim, que a professora considera muito importantes para estarem lá naquele planejamento, né? Seja ele feito numa planilha ou numa tabela, onde quer que seja. Quais são as partes importantes e por que elas deveriam estar lá? Do seu ponto de vista em relação ao seu planejamento. Bom, eu acho que uma das coisas assim principais que a gente precisa saber qual é o conteúdo que vai ser trabalhado naquela aula, ou naquela unidade, ou naquele ano, naquele semestre, né? Você precisa saber qual é o conteúdo que você vai trabalhar. Além disso, né, você precisa saber como é que você vai distribuir esse conteúdo dentro de um tempo. E saber de que forma você vai fazer isso acontecer. Alguns conteúdos, né, pela experiência que você tem como professor, né, e até mesmo para aqueles que são inexperientes,
estão chegando agora, né, no mercado de trabalho, existem determinados conteúdos, né, que são mais difíceis ou mais relevantes, e aí eles precisam de mais tempo para serem trabalhados. Essa distribuição do conteúdo em relação ao tempo, ela é fundamental para saber o que é que você vai fazer. Por outro lado, você precisa estabelecer os objetivos que você quer alcançar. Então, essa relação entre objetivo, conteúdo, atividades que você vai desenvolver, precisa ser uma relação bastante próxima uma da outra, né? Porque senão você vai simplesmente colocar objetivos bem amplos, né? Que não vão estar condizentes com o conteúdo que você vai trabalhar, nem tampouco com aquilo que você vai fazer realmente. Então, eu acho que o objetivo é uma coisa fundamental. A outra coisa que já vem aí, é o que eu acabei falando, né, nesse discurso, que assim, além do que você vai fazer, como você vai fazer. Então, se você já determinou, né, qual é o conteúdo que você vai trabalhar, que significa o que você vai fazer, então, como é que você vai abordar esse conteúdo com seus alunos? Isso, na minha opinião, tem que ser descrito em minúcias, principalmente para quem está começando agora. Para quem já é veterano, que já sabe mais ou menos como é que executa isso, então não precisa ser tão detalhado assim. Mas é importante que uma outra pessoa, quando pega seu planejamento, consiga executar pelo menos, né, a ideia central principal daquilo que você passa. Outro aspecto que para mim é relevante, o recurso que você vai utilizar para trabalhar com aquela estratégia, principalmente nesse momento assim que a gente vive, a utilização das tecnologias digitais na docência. Então, você trabalhar com esse tipo de recursos, sem ser só o quadro e o pincel e o apagador, é importante que você diga exatamente qual é o material que você vai utilizar. Isso serve também para quem gosta de fazer trabalhos com dinâmicas de grupo, né, onde você vai utilizar papel, canetinha, outros materiais que são diferentes. Eu acho importante listar, principalmente porque ele ajuda muito no checklist, quando você vai, antes da sua aula, verificar se aquele material já está todo pronto para ser utilizado. E o aspecto que eu acho também muito importante, sem ele, para mim, fica assim inconcebível a gente olhar para a aprendizagem do aluno, é a avaliação. Então, se você traçou um objetivo, se você disse o que é que você ia fazer, como você ia fazer e o que é que você ia utilizar, né? Então é importante você saber como é que você vai olhar para a aprendizagem daquele aluno para saber se ele atingiu aquele objetivo que você propôs inicialmente. Então, são esses elementos que eu falei aqui, né? Então, o conteúdo, os objetivos, o que você vai fazer, como você vai fazer, os recursos e a avaliação. É claro que tem mais do que isso, mas basicamente eu diria que seriam esses elementos. Fazer uma especificação da data é importante? Eu acho. Eu faço a especificação da data e gosto de dividir as minhas aulas em minutos, porque facilita a minha compreensão de como é que eu vou trabalhar e o que é que eu vou trabalhar dentro desses minutos. Faço isso, mas nem todo mundo precisa ter essa obrigatoriedade. As pessoas são diferentes, cada um pensa de uma forma diferente. Eu, com o meu pensamento lógico-matemático assim, mais trabalhado, digamos assim, porque fiz uma faculdade assim, trabalhei muitos anos assim, me facilita a vida, mas isso é porque eu tenho essa característica. Mas quem não tem, eu acredito assim, que se conseguir conciliar bem e conseguir trabalhar sem essa definição de horas, minutos e datas, eu acredito que também não tenha problema. Bom, a gente continua no próximo podcast. Bom, vamos então rever aqui para que isso fique bem claro, né? Aí eu gostaria que a professora me ajudasse aqui só para ver se a minha lembrança da nossa conversa anterior ela é factual, ela é verídica. Primeiro, né, há uma sugestão, no caso pessoal, né, ou há uma exposição, né, de que costuma usar a planilha do Excel. Eu também gosto de usar a planilha do Excel, certo? Assim, só um adendo que eu gostaria de fazer aqui, porque a gente tem um costume de utilizar as coisas da Microsoft e acaba dando essa nomenclatura, mas é óbvio que quem utilizar Linux ou qualquer outro sistema operacional, o que a gente está querendo dizer é que pode-se utilizar uma planilha para isso, pode-se utilizar um editor de texto para isso, pode-se utilizar um apresentador de slides para isso, ou qualquer material que você tenha para poder organizar suas informações. Então o segredo, no caso, pelo que eu estou entendendo, é organizar as informações de uma forma clara e de rápido acesso, é isso que eu faço, né? Exato, e que tenha a característica da pessoa, porque cada um tem uma forma de organizar a informação. Agora falando, eu pensei assim, eu poderia até, no meu caso, eu coloco uma coluna com os dias, né? Que aliás eu segui um modelo que a professora já tinha me ensinado. Eu segui uma coluna com os dias, aí depois eu tenho uma segunda coluna onde eu coloco aquilo que vai ser trabalhado, e aí de repente tem a mesma coisa que vai ser trabalhada
baseada em mais de um dia, né? Às vezes eu uso 2, 3 dias para desenvolver um determinado assunto. 2, 3 dias de aula, né? Tipo uma segunda, uma quarta e uma sexta-feira. Isso mesmo. Aí depois, na terceira coluna, eu costumo colocar aquilo que eu pretendo falar, né? Eu boto de uma forma um pouco mais minuciosa aquilo que eu vou trabalhar no assunto que eu coloquei na segunda coluna. Aí realmente depois, não é? Eu procuro colocar, quando eu vou encaixando os dias, assim, dia 1º, aí depois eu vou ter uma outra aula no dia 3, depois eu vou ter uma outra aula no dia 5. Então, vamos dizer, no sexto dia, né? Aliás, na quarta aula, né? Diria assim, que seria o dia 6, eu pego e coloco lá assim, bom, esse dia eu vou propor um trabalho para eles, né? E aí nesse trabalho ali eu boto também uma outra coluna, que seria uma quarta coluna, especificando como é que eu vou fazer essa avaliação. Ou eu vou passar um trabalho para eles fazerem em casa, e aí eu vou marcar no meu planejamento, inclusive, né, que no dia 7 e 8, vamos dizer assim, eles vão estar fazendo esse trabalho, né? Na universidade, às vezes esse trabalho pode ser feito à distância, pode ser feito em casa, ou pode ser feito dentro da própria sala de aula. E aí nesse momento eu sei que a professora também usa isso, a gente especifica, não é, o que pontos vão ser avaliados naquele trabalho. E em geral são trabalhos que valem poucos pontos, né? Valem, por exemplo, agora mesmo numa disciplina que eu trabalho na Universidade Federal, que é a disciplina de narrativas, a gente tem 5 trabalhos durante o semestre que são encaixados dentro do planejamento, ou seja, se o aluno não tem tempo de fazer o trabalho em casa, ele tem o tempo de aula para fazer o trabalho, e cada um desses trabalhos vale de 0 a 2 pontos. No final, não é, a gente tem, vamos dizer assim, essa composição de um somatório simples até 10 pontos, tá? A gente faz isso. Se precisa colocar um trabalho extra, porque algum aluno ou um grupo de alunos passou por algum tipo de dificuldade, então a gente também prevê essa entrega, vamos dizer assim, dentro do planejamento. E realmente isso tem facilitado muito. A professora lembra de alguma outra coluna, vamos dizer assim, que precisasse ser colocada? Eu estou lembrando de datas, a especificação do que vai ser trabalhado, a forma como a gente vai efetivamente trabalhar, e quando a gente tem um trabalho e avaliação, os critérios também numa quarta coluna. Eu coloco ainda uma coluna para os objetivos que precisam ser alcançados naquela aula, mesmo que às vezes eles se repitam em outras linhas da planilha, porque são aulas assim maiores e eu tive que subdividir, né, em alguns tópicos e acaba que alguns objetivos se repetem. Então eu colocaria também uma coluna dos objetivos e coloco também, para mim isso é primordial, eu não consigo trabalhar sem essa coluna, que é a coluna dos recursos, né? Então eu sempre busco nas minhas aulas diversificar as atividades e por causa disso, essa coluna de recursos ela é muito importante para mim, porque às vezes eu vou trabalhar com um vídeo e aí eu coloco o link do vídeo, tanto para disponibilizar para os alunos, quanto para me lembrar que eu preciso baixar esse vídeo, porque quando eu trabalho com tecnologia digital, eu sempre me lembro do plano B. Então eu não sei se o local onde eu vou estar trabalhando tem internet disponível. Ou se vai estar funcionando. Se eu realmente vou ter energia elétrica para isso. Então, como eu trabalho com um notebook, eu posso trabalhar com a bateria do notebook sem nenhum problema, né? Então eu baixo esse vídeo pro computador e por isso que eu coloco o link lá para me lembrar de baixar. Faço as minhas marcações dizendo que eu já coletei aquele recurso ou não, né? Por isso a coluna de recurso é muito importante, né? Então, se eu preciso preparar uns slides, eu coloco lá que eu preciso preparar os slides com um determinado título, eu já sei do que se trata. Se eu preciso trazer algum recurso, uma revista, algum outro material para a sala de aula, eu também coloco lá. Então, no final, como eu não ministro só uma disciplina, são várias disciplinas, eu tenho um checklist de todas elas para a semana e já vou providenciando, né, no início da semana aquilo que eu vou precisar desenvolver para cada aula. Então, a minha preparação de aula, ela é relativamente rápida, a não ser quando eu tenho que fazer uma coisa absolutamente nova. E aí, realmente, demora um pouquinho mais, eu fico atenta para não começar em uma semana, começo uma semana anterior a desenvolver o material que precisa. Bom, então, só pra gente... eu sei que o podcast, ele é mais difícil visualização, né? É verdade. Então, vamos lá. Eu tinha falado em 4 colunas. Data, aquilo que vai ser trabalhado, a forma como eu vou trabalhar e a coluna que, quando tem atividades, vai estar constando atividade e os critérios. E... A professora acrescentou mais 2 colunas. Isso. Uma que envolve os objetivos, no caso, que ela pode ser disposta da melhor maneira, pode ser a segunda, a terceira, a quarta coluna, não importa. E uma outra coluna que é a dos recursos, né? A dos recursos foi muito bem lembrada, porque até agora nesse projeto que a gente está, a gente sempre tem que estar enviando, né, pro pessoal que nos ajuda, a dica assim, olha, nós vamos precisar de 6 computadores, vamos precisar de 10 computadores com tais e tais softwares, né? Então realmente é bem lembrado. Na aula que eu trabalho, entende? Eu não tenho colocado isso, é como eu disse anteriormente, eu não tenho trabalhado com as 6 colunas, tenho trabalhado com 4, mas é uma questão realmente de estilo, no caso, eu concordo que ter os objetivos e os recursos
recursos pode ser um fator muito importante. Bom, a gente continua no próximo podcast. Então, dando a continuidade, a gente poderia conversar um pouquinho sobre esse planejamento que eles têm de modelo, né, e alguns elementos que a gente ainda não tocou no assunto, apenas lembrando que é crucial a presença de pelo menos esses 6 espaços, né, dentro do planejamento. A data da aula, o intervalo de data, né, vou dar aula dia 10, 12, 15 sobre tal e tal assunto. Aí esse tal e tal assunto seria a segunda coluna, ou uma outra coluna dizendo sobre quais são as especificações que vão ser trabalhadas, o como trabalhar, então, né, como é que vai levar a aula, né, se vai ser uma aula mais expositiva, como é que pretende conversar com eles, sobre o que pretende conversar com eles, é um ajuste fino, né, daquilo que vai ser trabalhado. Uma outra que vai falar sobre a questão da atividade, quando for o caso de ter efetivamente atividades para serem realizadas e critérios. Só as palavras, né, eu vou olhar originalidade, clareza de conteúdo, são critérios de avaliação que a gente vai pensar com eles ou no grupo de professores. O objetivo, que a professora salientou com bastante clareza, e a questão de se colocar, vamos dizer assim, que recursos serão utilizados. Que outros elementos, ou qual é a importância, vamos dizer assim, da gente se capacitar na nossa formação, procurando seguir esse modelo, vamos dizer, que é proposto? Então, eu acho que para quem está começando, é importante a gente conhecer o passo a passo das coisas, porque facilita um pouco a gente entender como é que isso tudo funciona, diferente da gente ver e receber todas as informações de uma vez. No modelo que vocês recebem, tem alguns outros elementos que também poderiam ser levados em consideração, principalmente quando a gente trabalha dentro de uma proposta interdisciplinar. Então, no modelo que vocês recebem, ele não é uma planilha eletrônica, né? Ele é um documento de texto que ajuda você a escrever um pouco mais, a deixar mais a criatividade fluir, ou você ter mais espaço para isso, né? Porque as linhas de uma planilha eletrônica são muito curtas e uma planilha não foi desenvolvida para escrita de texto, embora eu faça uso dela dessa maneira. O professor Robson também. Mas, assim, você quando está trabalhando na interdisciplinaridade, trabalha sempre com um tema gerador. Então, você iniciar o seu planejamento pensando nesse tema é fundamental, porque sem esse tema você não consegue trabalhar com outros professores de outras áreas do conhecimento. Então, isso é um ponto pacífico. E se você vai planejar assim, ele tem que ser o primeiro a ser pensado. E, pelo menos, você coloca o nome do tema que você vai trabalhar lá. Não precisa escrever, justificar porque você vai utilizar aquele tema. Simplesmente diga qual é o tema que você vai trabalhar. É o automóvel, é o circo, a viagem espacial, a luta de boxe, qual é o tema que você vai trabalhar e especifica lá numa forma de título mesmo. Mas se você vai trabalhar ainda de uma forma interdisciplinar, então um elemento fundamental e crucial para isso é você desenvolver as definições dos conceitos que vão ser abordados naquela aula. Então, se você vai trabalhar com matemática e vai trabalhar com progressão aritmética e vai iniciar esse processo, você precisa definir o que é uma progressão do ponto de vista matemático, precisa definir o que é uma progressão aritmética do ponto de vista matemático, não só para que você, enquanto professor de matemática, tenha um conhecimento mais profundo desse tema, mas para que o seu colega, que digamos seja um professor de português, entenda qual é a linguagem que você está utilizando e qual é o significado daquele conceito para ele também, para vocês compreenderem de que forma a matemática pode estar inserida no português. Da mesma forma, tem o professor de português que também, nesse mesmo planejamento conjunto, precisa estar definindo esses conceitos, né? Então, se vai trabalhar com análise sintática, por exemplo, precisa definir o que é essa análise sintática e quais são os elementos que vão ser abordados nessa análise. Vai ser o sujeito? Quais são os tipos de sujeito que existem? Definir cada um deles. Vai ser o predicado? Quais são os tipos de predicados que vão ser trabalhados? Definir cada um deles, não só para que o professor de português conheça isso, mas para que o professor de matemática que vai trabalhar com ele entenda também de que forma esses conhecimentos podem se mesclar, se juntar, para que as atividades que forem ser elaboradas depois, elas possam ser pensadas conjuntamente, sem cada um ficar no seu quadrado, né? Essa é a proposta. Então, quando você trabalha num planejamento interdisciplinar, acrescentar o tema gerador e acrescentar as definições conceituais, eu diria que são mais 2 colunas ou mais 2 aspectos primordiais para que a interdisciplinaridade aconteça de fato. Bom, então nós agora já estamos com aproximadamente
6, 7, 8, né? 8 colunas, né? Nesse trabalho, né? E aí eu estou entendendo a forma como a professora está falando, eu me sinto assim como se a gente tivesse, vamos dizer assim, fazendo a escola de motorista. Quer dizer, onde você aprende, vamos dizer assim, uma série de técnicas necessárias para conduzir o veículo dentro das regras de trânsito, né? E que depois que você ganhou sua carteira, que você fez e mereceu receber sua carteira de motorista, aí você realmente vai adequar um pouco melhor as coisas àquilo que você quer. Mas até, vamos dizer assim, o teste do Detran, por assim dizer, né? Você lembra de uma série de detalhes que depois você vai incorporando, né, dentro do seu processo. Eu imagino isso, né? Mas assim, eu acho que a grande dica é não deixar de planejar, né? Não deixar de planejar de jeito nenhum. Eu só gostaria, assim, de fazer 2 adendos muito importantes a essa discussão que a gente está tendo. Um deles é em relação ao tempo, porque no modelo que vocês recebem, vocês colocam simplesmente a data no início da página e lá embaixo, na parte onde você vai fazer as estratégias e as atividades acontecerem, há uma discriminação de um tempo mais minucioso em relação a essa aula. Então você pode discriminar quantos minutos, mais ou menos, né, você vai levar para trabalhar com aquela estratégia, né, dentro daquele conteúdo mais específico que você vai abordar na sala de aula, né? Então, existe uma obrigatoriedade para fazer isso? Eu, particularmente, gosto muito de fazer, né? Eu acho que numa aula de 50 minutos, 20 minutos eu vou fazer isso e 30 minutos eu vou fazer aquilo, né? Isso me ajuda a conduzir melhor a aula. Você pode fazer ou pode não fazer, isso depende da escolha que você quer colocar. E o segundo adendo que eu faço é em relação aos objetivos. Quando vocês estiverem trabalhando de forma interdisciplinar, tomem cuidado para não traçar objetivos em relação ao tema, mas traçar objetivos em relação ao conteúdo que você vai trabalhar. O tema é simplesmente o pano de fundo, né, que você vai olhar para que os conteúdos de português e matemática que foram citados, por exemplo, aqui, possam ser observados. Então, ele é um tema gerador, motivador, mas os objetivos precisam ser em relação à aprendizagem do aluno dos conteúdos de matemática e de português. Bom, na sequência a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa ideia do tema dentro do plano, né? Para que isso fique bastante claro, né? Porque a gente tem visto na nossa experiência o pessoal descobrindo um tema de trabalho e daí depois, quando vai ver, a aula é desenvolver o tema, né? O pessoal andou pegando Copa do Mundo, nós tínhamos professores de biologia, filosofia, matemática trabalhando juntos e quando a gente foi ver o conteúdo, era um conteúdo que fazia o pessoal entender de chave coisa de Copa do Mundo e não efetivamente dos conteúdos. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Então, vamos conversar um pouquinho mais só para deixar bastante claro essa relação do tema com o conteúdo, os objetivos. Porque como a gente disse no podcast anterior, a gente percebe que essa confusão ocorre de fato. Quer dizer, quando a gente vê o pessoal está desenvolvendo como conteúdo o material do tema, né? Quer dizer, falando sobre Copa do Mundo, ou sobre hip hop, ou sobre como construir edifício se for no nível superior. E isso, na verdade, é para ser um elemento motivador. Vamos ver como é que a gente pode tratar isso melhor? Pois é. Vamos colocar aqui um exemplo como o tema sendo Copa do Mundo. E já que a gente está trabalhando com matemática e português, vamos entender isso um pouquinho melhor. O tema, ele é um ponto crucial para que a interdisciplinaridade aconteça. Então, se você está tomando Copa do Mundo como tema, você vai olhar para o seu conteúdo de matemática, por exemplo, através da ideia da Copa do Mundo. E se você vai trabalhar, por exemplo, com progressão aritmética, você pode captar alguns dados das Copas do Mundo do ponto de vista da história, todas as Copas do Mundo que já existiram, e angariar dados para colocá-los em sequência. E esses dados que você vai colocar em sequência, você precisa então verificar se são progressões aritméticas ou não. E aí quando você traçar o seu objetivo, por exemplo, você não vai querer que seu aluno compreenda como funciona a Copa do Mundo na história. Não é isso que você quer alcançar. O que você quer continua sendo a compreensão do seu aluno sobre progressão aritmética. E, por um acaso, você está utilizando um tema base, que é a Copa do Mundo. Você poderia fazer a mesma coisa se você estivesse trabalhando, por exemplo, com placa de carro, placa de automóvel, né? E aí você iria, do mesmo jeito, fazer uma pesquisa com seus
seus alunos sobre os diferentes tipos de placa e as sequências numéricas que elas têm, e verificar se é uma progressão aritmética ou não. Então, o pano de fundo pode mudar, mas os seus objetivos continuam sendo os mesmos. Você continua pensando que você vai trabalhar com progressão aritmética dentro da matemática. O mesmo pode acontecer em relação à língua portuguesa. Então, se você tem lá pano de fundo como sendo a Copa do Mundo e que você vai trabalhar em cima, trabalhar a análise sintática em cima do hino da Copa do Mundo no Brasil ou da música que vai fundamentar a Copa do Mundo no Brasil de 2014, então, muito bem, você vai fazer a análise dos sujeitos que aparecem naquelas orações que estão vinculadas à música oficial da Copa do Mundo. E o seu objetivo não é fazer com que o aluno compreenda que a música é da Copa do Mundo e qual é a ligação da música com a Copa do Mundo. Não é esse. O seu objetivo ainda continua sendo ele diferenciar, né, os diferentes tipos de sujeitos que existem naquelas orações, ou ele conhecer os diferentes tipos de sujeitos que existem. Então, você pode mudar também o pano de fundo, não sendo a Copa do Mundo, e colocar aí um outro pano de fundo, sendo a história da seca no Nordeste, e trabalhar com uma música, por exemplo, da mesma forma, sendo que o seu objetivo vai continuar sendo o mesmo. Então a gente precisa só tomar cuidado para não colocar nos nossos objetivos aquilo que a gente quer trabalhar em termos de tema gerador. O tema gerador é o pano de fundo que vai dar pra gente um norte de como é que a gente pode olhar para tudo isso que a gente quer fazer. Certo. Então a gente espera, vamos dizer assim, que isso tenha deixado mais claro esse aspecto e a compreensão de que esse tipo de movimento, na verdade, ele é um movimento que pode ser usado em qualquer nível da educação, desde que, no caso, o sujeito, vamos dizer assim, o sujeito educando, ele possa efetivamente manifestar, ele tenha condições de manifestar quais são os elementos do seu interesse naquela fase da vida ou naquele momento da vida em que ele está trabalhando. Né? Isso é fundamental, professor, que você falou, porque a gente não escolhe o tema porque a gente quer. A gente escolhe o tema que esteja mais próximo da realidade do contexto do nosso aluno. Isso é fundamental. É por isso que a gente está falando de Copa do Mundo. Tem um tema mais atual do que esse neste atual momento, hoje, 13 de abril de 2014, né? A Copa do Mundo aí bem pertinho da gente, acontecendo no nosso país. Então é um tema que está todo mundo falando, é um assunto que está todo mundo conversando. Então a gente precisa buscar essas informações para trazer para a nossa aula em termos de contexto. Isso significa contextualizar. Por isso o tema é tão importante. Da mesma forma, você pode chegar para os seus alunos e perguntar quais são os interesses dele na vida deles. Eu, por exemplo, já trabalhei com um tema gerador que foi escolhido pelos alunos que estava vinculado com aparência física. E a gente conseguiu fazer um trabalho estatístico em cima da aparência física, dos elementos da aparência física que mais chamavam a atenção dos alunos, fazendo uma pesquisa com todos os alunos da escola onde eu trabalhava e a gente atuava. E aí foi um trabalho de estatística que teve um significado diferente, certamente, do que uma aula de estatística tradicional, onde a gente vai simplesmente apresentando os conceitos sem o contexto. Bom, vamos lá. A gente vai tentar, na medida do possível, ir desenvolvendo mais essas temáticas, não é? E tentando torná-las mais claras. Lembrando que a gente tem um espaço virtual, né? Que é o espaço virtual do LICE, né? Que a gente vai passar um endereço para vocês, ou que vocês já têm acesso a esse LICE UFC, né? Se você colocar no Google ou em algum buscador, você vai encontrar. E lá a gente pode também trocar ideias e comentar no Facebook sobre esse tipo de assunto. Então a gente está aberto, vamos dizer assim, para sugestões, questionamentos, colocações e muito também aberto para que vocês colaborem, para que a gente melhore, vamos dizer assim, esse processo. Contem pra gente as experiências que vocês estão tendo, contem pra gente o que está dando certo, o que não está dando certo, que é pra gente poder trocar algumas ideias, tá certo? Um grande abraço a todos.